Olá, meus caríssimos irmãos de fé, voltamos para o nosso 10º vídeo sobre o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria. Com este vídeo de hoje, nós terminamos uma das sessões do tratado, que é o capítulo 1º. A partir do próximo vídeo, nós vamos para o capítulo 2º. Já vimos a introdução e agora, hoje, vamos concluir o primeiro capítulo deste tratado. Então, vamos concluir com algumas ideias, que são importantes para São Luís. Espero que dê tempo de nós vermos tudo. O que eu pular, vocês têm a oportunidade de ler. Você que tem o tratado, se não tem ainda, pode adquirir em uma das livrarias católicas. Esse que eu utilizo aqui, de capa dura, edição um pouco mais clássica e até luxuosa, É a coleção Clássicos do Cristianismo, da editora Paulus. Bom, parágrafo 51. Nós vimos o 50 com os seus 7 pontos no vídeo passado. Neste vídeo vamos então continuando a partir do 51. E São Luís diz assim: é principalmente em referência a estas últimas e cruéis perseguições do diabo. Ele falava que o diabo ele inflige perseguições sobre os cristãos e continua fazendo isso através dos séculos com suas artimanhas, passando sorrateiramente despercebido. Alguns até nem acreditam mais no diabo, e isso é muito vantajoso para ele, Ele tira uma grande vantagem, porque as pessoas não acreditam mais que ele existe, que aumentarão todos os dias até se estabelecer o reino do anticristo, que se deve entender aquela primeira e célebre predição e maldição de Deus, proferida no paraíso terrestre contra a serpente. Convém explicá-la aqui para a glória da Santíssima Virgem, a salvação de seus filhos e a confusão do diabo. Ele quer falar daquele momento onde Deus diz o seguinte: Gênesis capítulo 3, versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre tua raça e a dela. Em ela mesma te esmagará a cabeça e colocarás trapaças ao seu calcanhar. Como se fosse um calcanhar de Aquiles. A parte fraca de Aquiles era o seu calcanhar. O inimigo descobriu que o seu calcanhar era a sua fraqueza, então ele derrotou Aquiles, naquelas histórias do mundo grego, na mitologia grega. Aqui o ser humano também tem o seu calcanhar. O demônio sabe que eles têm uma fraqueza. Nós sabemos. Se você não sabe ainda, descubra agora. A Bíblia ela possui uma linguagem poética e uma linguagem espiritual que nós atualizamos para o nosso contexto hoje. São Luís não foi diferente. São Luís está pegando um trecho do Pentateuco, que está lá no livro primeiro do livro do Pentateuco, livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 15, para dizer que existe uma luta entre os seres humanos e o demônio. E o demônio, com os seus seguidores, descobrem que o ser humano tem uma fraqueza muito grande. A sua fraqueza é a tendência para o pecado e uma tendência para se afastar de Deus e se aproximar cada vez mais do vazio. Quem se afasta de Deus se aproxima do vazio e de uma vida sem sentido. Não se pode, evidentemente, levar isso ao pé da letra. Nem nós
entendemos assim, nem São Luís quis dizer assim. Mas ele está falando que existe esta luta, este embate entre duas gerações em conflito, daqueles que aceitam a filiação de Maria e aqueles que não aceitam serem filhos de Maria. São Luís prossegue dizendo que, parágrafo 52, Deus jamais fez e formou senão uma inimizade, porém irreconciliável. Não há como haver reconciliação entre estas duas gerações, entre a geração de Maria e a geração do encardido, do demônio, sua digníssima mãe e o diabo. Entre os filhos e servidores da Santíssima Virgem e os filhos e seguidores de Lúcifer. De modo que, dentre os inimigos que Deus fez contra o diabo, a mais terrível inimiga é Maria, sua santa mãe. Ele, inclusive, lhe deu, já desde o paraíso terrestre, embora ela ainda estivesse apenas em seu projeto, tanto ódio contra esse maldito inimigo de Deus, tanta argúcia para descobrir a malícia dessa velha serpente, tanta força para vencer, abater e aniquilar esse ímpio cheio de orgulho, que ele a teme mais, não somente que a todos os anjos e homens, mas em certo sentido que ao próprio Deus. O demônio corre centenas de léguas longe da Virgem Maria, e onde há um servo devoto escravo por amor da Virgem Maria, ali ela está presente. Pulando aqui algumas partes, São Luís diz que, em primeiro lugar, deve-se ao fato de que Satanás, sendo orgulhoso, sofre infinitamente mais por ser punido e vencido por uma serva pequena e humilde de Deus. E a humildade dela o humilha mais que o poder divino. Em segundo lugar, porque Deus concedeu a Maria tão grande poder contra os demônios que lhes causa mais pavor, conforme muitas vezes foram obrigados a reconhecer a contragosto em sessões, por exemplo, de exorcismo. Depois tem o parágrafo 53, o parágrafo 54, onde ele vai relatando sobre as várias inimizades. Deus não colocou somente uma inimizade, mas várias inimizades, não apenas entre Maria e o demônio, mas entre a progênie da Santíssima Virgem e a descendência do demônio. Os batizados e aqueles que aceitam a Jesus Cristo são a descendência de Maria. E estes combatem contra os filhos de Belial, os escravos de Satã, os amigos do mundo. Sempre perseguiram, e até hoje, e continuarão a perseguir mais do que nunca aqueles e aquelas que pertencem à Santíssima Virgem. E aí vem mais um anúncio de São Luís, onde ele está preparando já para capítulos futuros. Onde estava? Aqui. Continuarão a perseguir mais do que nunca aqueles e aquelas que pertencem à Santíssima Virgem, como outrora. Caim perseguiu seu irmão Abel e Esaú, seu irmão Jacó. Mais à frente, São Luís vai dedicar um capítulo só para desenvolver essa ideia. Então não precisamos adiantar isto aqui. Mas o poder de Maria sobre todos os demônios se manifestará particularmente nos últimos tempos, quando Satanás lhe colocar armadilhas ao calcanhar, ou seja, a seus humildes escravos e a seus pobres filhos, que ela suscitará para travar-lhe guerra. Eles serão pequenos e pobres aos olhos do mundo e rebaixados diante de todos como o calcanhar, atacados e perseguidos como o calcanhar o é em relação aos outros membros do corpo. Enfim, Deus quer que sua Santa Mãe se torne mais conhecida, mais amada, mais honrada do que nunca, que eu já estou no parágrafo 55. O que certamente acontecerá se os predestinados entrarem com a graça e a luz do Espírito Santo na prática interior e perfeita que eu lhes revelarei a seguir. Em consequência, eles verão com clareza
tanto quanto a fé lhes permitir, esta bela estrela do mar, e alcançarão porto seguro, apesar das tempestades e piratas, ao seguir sua direção. Né? O próprio do contexto aqui, São Luís, naquela época, tinha muitos piratas. Né? Então, ela é medianeira, estrela do mar, que, a partir dela, conhecerão as misericórdias das quais ela está plena e as necessidades em que estão de seu socorro, e recorrerão a ela em todas as circunstâncias como a uma querida advogada e medianeira junto a Jesus Cristo. Eles saberão que ela é o meio mais garantido, mais tranquilo, mais curto e mais perfeito para ir até Jesus Cristo, e entregarão a ela de corpo e alma, sem divisão, a fim de serem igualmente de Jesus Cristo. Do mesmo modo que São Luís colocou esses pontos aqui, depois ele vai desenvolver novamente. Não vamos nos antecipar. Ele vai desenvolver cada uma dessas expressões aqui. Caminho, meio mais garantido, tranquilo, curto, perfeito. Né? Caminho, indo por Maria a Jesus, nós temos a certeza de que este caminho é garantido, tranquilo, curto e perfeito. Mas quem são esses servos, escravos e filhos de Maria? Serão um fogo abrasador, ministros do Senhor, que difundirão o fogo do amor divino por toda parte. Quem? Estes escravos por amor. Daí que vem a expressão, né? Serão esses servos, escravos e filhos de Maria. Alguns criticam São Luís por utilizar essa expressão escravos, né? Mas essa expressão está até na Bíblia, né? São Paulo, ele escreve que ele próprio é escravo de Jesus Cristo, né? Então, é uma escravidão por vontade. Somos servos, escravos por amor, sem nenhum tipo de coação. Esta é a missão do batizado, que está aqui no parágrafo seguinte. Dentro do 56, né, numa seção segunda. Serão filhos de Levi, devidamente purificados pelo fogo de grandes tribulações e bem unidos a Deus, que trarão o ouro do amor divino no coração, o incenso da oração no espírito e a mirra da mortificação no corpo, e serão por toda parte o perfume de Jesus Cristo aos pobres e aos pequenos, mais um odor de morte aos grandes, aos ricos e aos orgulhosos do mundo. Nós, de fato, com muita sinceridade, reconhecendo a nossa baixeza, a nossa fraqueza, nós deveríamos todos os dias pedir esta graça de podermos, de fato, levar a toda parte o perfume de Jesus Cristo, aos pobres e aos pequenos. Esta é a nossa missão como batizados. Eu vou deixar esse vídeo por aqui. Ainda falta o parágrafo 57, 58 e 59. Faltam 3 parágrafos aqui para concluir o capítulo 1. Então, nós concluímos no vídeo seguinte esses 3 parágrafos que faltam e já iniciamos o capítulo 2, porque senão o nosso vídeo de hoje vai ficar muito longo. Mas aqui você vê como o São Luís consegue defender a sua tese deste ponto aqui em específico. A devoção a Maria, ela é necessária para a nossa salvação. Não tenhamos dúvida disso. Meus caríssimos irmãos de fé, um grande abraço a você. Até daqui a pouco, quando nós voltaremos às 17 horas para a nossa reflexão da liturgia do domingo. Nesse nosso terceiro domingo do Advento, se eu não estiver enganado. Exatamente, amanhã, terceiro domingo do Advento. Já começamos a refletir sobre ele às 5 horas da tarde. Logo mais, aguarde.